entender o que vai ocorrer no futuro. E quanto mais nós lemos acerca da escatologia, quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós podemos conhecer o futuro, o amanhã, e estarmos tranquilos quanto ao futuro da igreja. Todos os livros da Bíblia são importantes, mas tem dois deles que eu dou uma importância maior. Primeiro é o livro de Gênesis, que é o livro dos princípios, o livro dos começos, que nos fala das origens, de onde nós viemos, como todas as coisas surgiram, aconteceram. E o outro, tão importante quanto o livro do Gênesis, é o livro do Apocalipse, que trata exatamente do fim de todas as coisas, né? Então eu diria que a escatologia, ela estuda principalmente os livros proféticos, principalmente o livro do Apocalipse. E a Bíblia está cheia de profecias acerca dos tempos do fim, de Gênesis a Apocalipse, mas eu diria que é no livro do Apocalipse que nós encontramos mais temas, assuntos e revelações acerca do que vai acontecer. Então eu posso dizer que a escatologia é a doutrina que estuda os eventos futuros, as coisas que estão por acontecer, isso tomando por base a Bíblia Sagrada. E a importância dessa disciplina, ela surge de duas razões muito simples. Por que estudar escatologia? Primeiro, porque é a vontade de Deus que nós conheçamos o futuro. Repita uma após. Quando eu peço para repetir, é só para a gente memorizar. A importância da escatologia dá-se pelo fato de Deus nos revelar o futuro, o que vai acontecer. Então, o que está ocorrendo no mundo hoje, o que vai ocorrer no amanhã, já está nas páginas da Bíblia. É por isso que quando nós aceitamos Jesus, a gente não consulta mais horóscopo. A gente não precisa de búzios, tarô, cartomante. A gente não precisa mandar ninguém decifrar os mistérios, ler a palma da nossa mão, porque o nosso futuro já está revelado nas páginas da fé. Então a escatologia, ela é importante por causa disso. Primeiro porque Deus quer revelar. Olha que coisa interessante, o livro do Apocalipse começa assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, singular, deu a quem? A João, para mostrar aos, plural, aos seus servos, as coisas que devem acontecer. Então é desejo de Deus que nós conheçamos o futuro, para a gente não viver triste, preocupado, apreensivo acerca do futuro. Deus já nos revelou o futuro através das páginas da Bíblia, e é na escatologia que a gente estuda o que vai ocorrer no futuro. E além disso, a escatologia ela é importante, né? Primeiro porque ela nos revela que no final da trajetória da igreja vai terminar tudo bem. Diga assim: no final da trajetória da igreja, vai terminar tudo bem. O futuro da igreja é estar na nova Jerusalém, corpos gloriosos e incorruptíveis, habitando naquela cidade onde reina a paz, a justiça e o amor. Você pode dar glória a Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos às intempéries da vida, às adversidades, às lutas, às tribulações, desculpe, mas há um futuro glorioso que nos aguarda. Esse texto que nós lemos diz isso. João viu um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém, e disse assim: eu ouvi uma voz do céu que dizia assim: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eu passo a vista assim, eu vejo um colorido de roupas, de várias cores, mas em breve, quando eu fizer isso aqui, quando eu fizer isso assim, eu vou ver vocês todos de branco. Aleluia! Aleluia! Vai terminar tudo bem. Aleluia!
Aleluia. Vai terminar tudo bem. E estudar a escatologia é bom por isso. Jesus disse que vinha nos buscar para nos levar para junto de si. Mas não só isso. A escatologia é importante porque ela nos estimula, nos incentiva a viver uma vida de santidade, de vigilância, de prudência. Quem que está esperando Jesus voltar amanhã, levanta a mão. Eu estou esperando Jesus voltar agora. Aleluia. Eu não estou esperando Jesus voltar amanhã, eu estou esperando voltar agora. Tomara que esse estudo seja interrompido. Aleluia. Tomara que esse objeto aqui caia do chão daqui a pouco. Glória a Deus. Então a escatologia nos estimula a viver essa vida de prontidão, de santidade. Mas Jesus sempre falou sobre isso, a necessidade de estar pronto, de vigiar. Não é assim que ele ensinou? A escatologia nos ensina isso. E, em terceiro lugar, além de a escatologia ser importante porque mostra o futuro da igreja, um futuro glorioso, e nos estimular a viver uma vida de santidade, de obediência a Deus, de vigilância, também a escatologia nos mostra, à luz da Bíblia, que quando nós formos arrebatados ainda vamos receber galardão. Que privilégio para nós, né? Quando formos arrebatados, iremos receber o galardão, a recompensa pelo que fizemos em prol do reino de Deus. Agora, por que é difícil estudar essa doutrina, essa disciplina, esse assunto, professor? Eu gostaria de enumerar ao menos 3 razões, 3 motivos. O primeiro é porque a escatologia trata de eventos futuros. Alguém aqui já foi no céu? No paraíso? Alguém aqui já morreu e ressuscitou? Pronto, a gente, tem um irmão ali, né? Depois eu quero conversar com o senhor, eu quero que o senhor me revele os mistérios lá do céu. Então, o primeiro é difícil por conta disso. Não estou duvidando não, viu, meu irmão? Eu sei que isso é possível. Então, a escatologia é complexa, ela é difícil porque a gente está estudando o futuro, as coisas que vão acontecer. Dá para entender, sim ou não? Por exemplo, que a Bíblia fala do arrebatamento, todo mundo sabe. Agora, os detalhes do arrebatamento só quando acontecer. Eu costumo sempre dizer isso, que uma profecia a gente só consegue compreendê-la perfeitamente quando ela se cumpre. Por exemplo, quando Isaías escreveu capítulo 7, versículo 14, disse assim: e o mesmo Senhor dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aquilo era um mistério profundo. Como é que a virgem vai conceber? Mas 700 anos depois, quando o anjo Gabriel chegou em Nazaré da Galiléia e disse à Virgem Maria que ela estava grávida por obra e graça do Espírito Santo, aí a gente entendeu, sim ou não? Sim. Quem lia Isaías e não entendia, como será isso? Agora entende. Maria ficou grávida por obra e graça do Espírito Santo. Então, nós só podemos compreender uma profecia perfeitamente quando ela se cumpre. E essa é uma das dificuldades de nós entendermos a escatologia. Aqui a gente coloca aqui algumas ilustrações, né? Então, só quando ocorrer o arrebatamento, quando a gente estiver no milênio, quando a gente presenciar o juízo final, estivermos na Nova Jerusalém, é que a gente vai conhecer de forma plena e completa a escatologia. A gente tem uma ideia de como será, mas a gente só sabe quando isso ocorrer. Dá para entender, sim ou não? Sim. Em segundo lugar, a escatologia é difícil por conta de uma linguagem figurada, simbólica. Há muito símbolo nas páginas da Bíblia. Por exemplo, aqui nós temos o exemplo do sonho de Nabucodonosor, os animais vistos por Daniel no capítulo 7, uma mulher vestida de sol lá no capítulo 12 do Apocalipse. Para conhecer escatologia tem que compreender essa simbologia. Amém? Aqui não dá tempo a gente decifrar esses mistérios, mas se você for estudar neste ADEB, aí a gente explica isso tudinho. Permita, Pedro, fazer essa propaganda, né? Que não dá tempo nós falarmos isso. Mas assim, para entender a escatologia, ela é difícil por conta disso. O livro de Daniel, o Apocalipse, ele tem a sua simbologia que torna difícil a sua compreensão. Mas não só isso, a escatologia é difícil porque existem muitas escolas teológicas, muitas escolas acerca do mesmo assunto. Por exemplo,
Acerca do arrebatamento, tem 3 escolas: pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista. Acerca do milênio, tem mais 3: amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Acerca do Apocalipse, tem 4: idealista, futurista, preterista e qual é a outra? Eu coloquei quantas? 3, né? A preterista, historicista, futurista e ainda tem a idealista. Então, são várias escolas de interpretação. Mas eu vim aqui dar uma dica a vocês. O que é que eu faço para compreender a escatologia? Repita comigo: 5 passos que eu devo dar para compreender a escatologia. Primeiro, qual é? Comece com oração. Eu costumo dizer lá na sala de aula, presbítero, o seguinte: quando eu leio o livro do professor Saulo que eu não entendo, aí eu tenho o WhatsApp dele. Professor Saulo, me explica isso aqui. Aí ele me explica. Só que às vezes eu estou em dúvida do Apocalipse, eu não tenho o WhatsApp de João. Não tenho como passar o WhatsApp. Irmão João, me explica isso aqui. Aí o que é que eu faço? Aí eu vou orar, porque o Espírito que inspirou João está dentro de mim. Aleluia. O salmista, no Salmo 119, verso 18, diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Eu quero dizer a vocês que o mesmo Espírito que inspirou Moisés, Samuel, Daniel, Pedro, Paulo, Tiago e João está dentro de vocês. Amém? Quando você não estiver entendendo, você dobra o joelho e diz: Senhor, vem cá. Não estou entendendo não esse negócio aqui não. Vem cá, me explica isso aqui. Amém? Então, o primeiro passo que é orar. Segundo, e o que mais? Sim, tem que estudar. Glória a Deus. Porque tem coisa que a gente não entende que outros teólogos já escreveram, né? Então a gente, quando estuda a Bíblia e bons livros, aí a gente vai abrindo o entendimento, a gente vai sendo esclarecido, né? Por exemplo, hoje, pela misericórdia, pela graça de Deus, eu já conheço um pouco da escatologia, não muito, mas um pouco, mas já venho estudando há anos. Então, o primeiro passo, oração, depois estudar a Bíblia e bons livros. Terceiro, o que é que eu vou fazer? Observar os acontecimentos mundiais. O que está ocorrendo no mundo hoje já está na Bíblia. A Bíblia é mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Sabe esse trimestre da escola dominical, a gente estudando sobre os desafios da igreja ante o espírito de Babilônia? Para nós não é novidade não o que está ocorrendo no mundo, porque já está nas páginas da Bíblia. Então, quando a gente olha o cenário mundial e olha para a Bíblia, ou lê a Bíblia e olha para o cenário mundial, a gente percebe que a palavra de Deus está se cumprindo. Quarto passo, o que é que eu faço? Conhecer cada evento individualmente. Muito importante isso. O que é o arrebatamento, o que é a grande tribulação, o que é o tribunal de Cristo, o que são as bodas do Cordeiro. Em quinto lugar, o que é que eu devo fazer? Compreender a sequência dos eventos. O que vem antes e o que vem depois. É isso que eu vou fazer hoje. Nesses 50 minutos, nós vamos dar um panorama dos eventos escatológicos. E eu espero que através desta exposição destes eventos escatológicos, nós possamos ter ao menos uma compreensão do que vai ocorrer no futuro da igreja, ok? Então nós vamos apresentar esse mapa escatológico e eu gostaria primeiro de dizer que período é esse que nós estamos vivendo. Professor, nós já estamos vivendo o Apocalipse? Não, ainda não. Que momento é esse? Nós já estamos na grande tribulação? Não, nós ainda estamos aqui, não estamos na grande tribulação. E que momento é esse? Nós estamos vivendo o momento do cumprimento dos sinais proféticos. Aqueles sinais que foram preditos por Jesus, está se cumprindo em nossos dias, sim ou não? Sim. Fome, epidemias, terremotos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, perseguições, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, está ocorrendo no mundo, sim ou não? Sim. Nós estamos vivendo esse momento. Nós estamos esperando Jesus voltar a qualquer momento. Amém. A qualquer momento o céu pode se abrir, Jesus descer para vir buscar a sua noiva, a sua igreja.
Glória a Deus. Observe, irmãos, que o mundo está se voltando contra a igreja. A gente prega o evangelho, venha para Jesus para ser salvo. Isso é discurso de ódio. Eles podem ir para os carnavais e blasfemar e profanar Jesus, ninguém está nem aí. Mas quando se prega a Bíblia, aí ele chama de fundamentalista, de discurso de ódio. É assim ou não? Mas isso ocorreu lá no Egito, porque quando estava próximo de Deus cumprir a promessa, levantou-se um faraó que não conhecia José e começou a fazer o quê? Oprimir o povo de Deus. E eu tenho dito lá nos instantes finais: pode se preparar para sofrer. Pode se preparar para sofrer. Perseguição vem aí. Mas quanto mais persegue, mais a igreja cresce e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. E aqui aparecem esses dois grupos de pessoas. Quem são esses aqui, professor? Esse aqui é o que eu vou chamar de igreja triunfante. Quem são esses aqui, professor? Aqueles que já dormiram em Cristo, aqueles que já dormiram no Senhor, aqueles que já estão seguros, já estão no paraíso. Permita-me, presbítero Daniel, nesse grupo aqui já está o amado pastor João Severino Fernandes. Está melhor do que o senhor. Está melhor. O senhor está aqui ainda, irmão Daniel. Ele já está lá. Glória a Deus. Já está seguro, já está guardado, já está com Cristo. Aleluia. Aqui está a igreja triunfante, aqueles que já atravessaram a linha de chegada, aqueles que já estão no paraíso, aqueles que estão aguardando Jesus voltar para ressuscitar em corpo glorioso. Lá não tem tentação, lá não tem provação, lá não tem dor, lá não tem tristeza. Já estão aguardando. Aleluia. Faz uma semana que eu e o presbítero Daniel vivemos a mesma experiência. Hein? Cláudio, desculpe. Presbítero Cláudio. Porque Dia dos Pais a gente sentiu esse misto de tristeza e de alegria, né? Alegria porque somos pais, né? Os filhos nos beijam, nos abraçam, ganham presente, assim. Mas tristeza porque nós já não temos mais pai. Não é assim? Mas que coisa maravilhosa. Logo, logo a gente vai se reencontrar. E prepara para receber o abraço. Aleluia. Glória a Deus. Esse aqui somos nós, olha. Estamos na peleja ainda, na luta, na batalha. Glória a Deus. Ainda estamos na peleja, mas chegará um momento em que Jesus vai chamar o arcanjo, dizer assim: toca aí aquela corrente, aquele toque. Aleluia. Aquele que os anjos já estão aguardando há milênios, sim. Aí Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Qual é o mistério, Paulo? Nem todos dormiremos. Tem um ditado que diz assim: que quem de moço não morre de velho escapa. Já ouviu falar disso? Isso não é verdade. Porque tem gente que nem vai morrer de moço nem de velho. Vai ser arrebatado vivo, como Elias, como Enoque. Amém? Aí Paulo disse: aqui eu vos digo o mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos arrebatados. Aí ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos honrados. Aleluia. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, Paulo diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a esperança da igreja. A esperança da igreja não está na política, não está na economia, não está nos projetos humanos. A esperança da igreja é que Jesus vem nos buscar para nos levar para juntos. E depois que formos arrebatados, para onde iremos? Tribunal de Cristo. Receber o galardão, receber a recompensa daquilo que fizemos em prol do Evangelho, em prol da causa de Deus. Eu costumo dizer que no tribunal de Cristo não haverá tristeza, não haverá insatisfação, não, mas haverá muita surpresa. Haverá pessoas que receberão galardões maiores e outros menores, porque o galardão é de acordo com o trabalho de cada um. Em certo aspecto, o céu é igual para todos. Diga assim: eu vou morar no mesmo céu que o apóstolo Paulo. Agora, com certeza, o galardão dele é maior do que o meu. Aleluia. Depois do arrebatamento, nós seremos chamados ao tribunal de Cristo. Apocalipse 22:15, Jesus disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo diz assim: todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E mal aí não é pecado, mal é tipo de trabalho. Paulo, quando estava escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, prevendo a sua morte, Paulo disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, depois de sermos arrebatados em frações de segundos, esse corpo mortal será revestido de imortalidade. Esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Esse corpo será semelhante ao corpo de Cristo, e quando nós menos esperar, já estaremos nas nuvens. Todo mundo aqui já participou de assustado, né? Todo mundo sabe o que é assustado, né? O aniversário, aí alguém vai passear com a pessoa e tal, e enquanto ele sai, aí fica em casa botando umas bolinhas, não é assim? Bota lá o bolo, é assim ou não? Aí a sim? Aí a pessoa vem tranquilo. Olha, pensa num camarada difícil para dar susto, é o professor Giovanni, que eu já fico de olho ligado. É assim ou não, irmão? Mas aí, às vezes acontece isso, né? Quando a pessoa chega em casa, parece que está todo mundo dormindo. For dormir cedo. Quando bota o pé assim, aí acende as luzes, é palma, aí tá. É assim ou não? Professor, o que é que isso tem a ver com escatologia? É só uma ilustração. Vai ser como um assustado. De repente, quando você abrir os olhos, você já não está com essa roupa. Eu já não estou tão preto. Aleluia! Eu já não estou nesse corpo. Eu já não estarei com rótulos. Glória a Deus. Seremos levados ao tribunal de Cristo. Vamos receber a coroa, a recompensa, o galardão por aquilo que fizemos em prol do reino de Deus. E Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que a coroa será dada pelo justo juiz. Então lá não tem arrumadinho não. Amém? Lá será de acordo com o trabalho, com a obra de cada um. Como se não bastasse. Olha, que coisa maravilhosa. Ser levado ao céu
corpo glorioso e incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. E além disso, ainda tem galardão, ainda tem recompensa. Depois do tribunal de Cristo, para onde iremos? Bodas do Cordeiro, festa de casamento. Esse é o único casamento que ninguém sabe o dia nem a hora. Porque nos casamentos aqui da terra tem a data, a agenda da igreja, a agenda do salão de festa, não é assim? E todo mundo se programa porque sabe o dia, a hora e o local. E pense num povo para gostar de festa, é o povo crente, não é assim? Hoje é bom porque já tem a senha, já dá para controlar o buffet, já sabe quantos convidados vão, não é assim? No meu tempo foi problema, irmão. Era chegar assim para a igreja, olha, irmão, tá todo mundo convidado para o meu casamento. Quantos vão? Eu sei. Só Jesus é quem sabe. Haja bolo e guaraná. É assim? Mas há uma festa de casamento que nós participaremos lá no céu. Aleluia, glória a Deus. Nós não seremos convidados, nós somos a própria noiva. Apocalipse 19, versículos 7 a 9. João diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e temos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, fino e resplandecente, que é a justiça dos santos. Aleluia. Imagine a alegria, não é, de nós adentrarmos nas mansões celestiais, ser levado à presença de Deus do Todo-Poderoso, para nós estarmos com Jesus, para nunca mais nós nos separarmos. Então depois do arrebatamento, depois do tribunal de Cristo, depois das bodas do Cordeiro, não, melhor dizendo, e a celebração das bodas do Cordeiro, essa festa de casamento. E enquanto isso, professor, o que é que estará ocorrendo na terra? Na terra estará ocorrendo a grande tribulação, que foi o tema do estudo ontem. O professor Saulo Soares, com muita propriedade, falou desse assunto, e claro, não é necessário mais falar sobre a grande tribulação, porque foi muito bem explicado ontem aqui. Mas só para relembrar quem veio ontem para o estudo, e para informar para quem não veio, que a grande tribulação é o período da ira de Deus sobre a terra. Repitam após mim: Deus é justo. Deus é justo. Deus não comete injustiça. Deus não comete injustiça. Então essa sociedade que nós vivemos, onde os homens estão cada vez mais distantes de Deus, querem proibir oração na escola, querem proibir que a Bíblia seja lida na sala de aula, é assim ou não? Estão substituindo o criacionismo bíblico pela teoria da evolução, é assim ou não? Quem anda pela Bíblia é perseguido, é odiado. O modelo lá de Gênesis, hoje estão querendo mudar o padrão, o modelo que foi estabelecido por Deus. Para fazer uma cirurgia, seja ela de qual for, no SUS é uma dor de cabeça. Porque você vai lá para você fazer uma consulta, é 3 meses depois. Aí quando consegue a consulta, ele vai passar a bateria de exames, é mais 3 meses depois. Só não morre quando não está no tempo. É assim, não? Tem muita gente que morre, não dá tempo nem fazer a triagem, né? Fazer a ultrassonografia. Se for tomografia, às vezes morre e não dá tempo, assim. Mas veja, quando a pessoa quer mudar de sexo, tem psicólogo, tem assistência, tem tanta coisa, é muito rápido. É assim? É a sociedade que a gente vive. Aí eu pergunto: e Deus lá do céu, vai punir ou não? Vai. Quem foi que mandou o dilúvio? Deus. Quem foi que destruiu Sodoma e Gomorra? Deus. Quem é que vai punir essa geração? Deus. Tenho dúvida disso. São 3 séries de juízos. São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Se você ler o capítulo 6 a 18 do Apocalipse, das duas, uma. Ou você vai ficar tremendo de medo, ou você ainda não altar. Deus me livre de estar aqui na terra. Porque, irmãos, o sofrimento será muito grande do período da grande tribulação. Então, enquanto a igreja estiver no céu,
participando do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, o mundo estará enfrentando aqui o pior período da história da humanidade. Jesus disse assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E eu vim aqui para falar para dois tipos de pessoas. Eu vim falar para os que serão arrebatados e para os que vão ficar para a grande tribulação. Eu vou falar para quem ficar. Eu vou dar a dica o que é que você vai fazer. Olha, para os que forem arrebatados não precisa fazer nada. É só você entrar no altar, se santificar e esperar o arrebatamento. Você estará livre. A igreja, diga comigo, a igreja estará livre da grande tribulação. Porque a grande tribulação é o período da ira de Deus sobre a humanidade. E a igreja está isenta. Quando eu peço para repetir, é só para você memorizar isso. Diga assim: antes do dilúvio, Deus apareceu a Noé e disse assim: construa. Diga assim: antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, mandou o anjo e tirou o justo Ló. Antes da grande tribulação, Jesus vai raiar nas nuvens e irá levar a sua igreja. Aleluia. Eu vou dar a dica aqui para quem ficar. Eu não quero que você fique não, pelo amor de Deus. Mas se ficar, você venda o que você tem, que dinheiro vai deixar de existir. Compra um pedacinho de terra lá nos sítios, nos engenhos, viva de comer macaxeira, batata. Agora o sofrimento será grande, porque haverá incêndios florestais, terremotos, guerras, haverá aquecimento global, haverá terremotos de proporções tão profundas, tão grandes, que todos os montes e ilhas serão removidos do seu lugar. E como se não bastasse esse período da grande tribulação, da ira de Deus, vamos ler um texto. Deixa eu ler um versículo aqui. Quando eu dou uma palestra assim de um assunto muito prolongado, geralmente eu cito os versículos, mas eu senti a necessidade de ler esse versículo aqui, porque Apocalipse capítulo 6, versículo 15 em diante, diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Repitam após mim: porque é vindo o grande dia da sua ira. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? E quem poderá subsistir? Então perceba que o período da grande tribulação é o período da ira de Deus. Vamos ler primeira aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículos 9 e 10, para entendermos que a Bíblia estará livre desse período de sofrimento. Aos Tessalonicenses, primeira epístola, capítulo 1, versículo 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Repita após mim: e esperar dos céus, a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, que nos livra da ira futura. Quem quer ficar na terra na grande tribulação, levante a mão e dê uma glória para Jesus. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5 agora, versículo de número 10. Versículo 9. Repitam após mim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós não estaremos na terra durante a grande tribulação, nós estaremos aqui, mas após
o período sombrio da grande tribulação, o que é que ocorre? Nós desceremos com Cristo. E Cristo descerá. Essa vinda de Jesus aqui, olha para cá por favor, é aquela vinda visível, gloriosa, em que Cristo virá. Nessa ocasião Israel estará cercada pelos exércitos do anticristo. Será a batalha do Armagedon. Não sei se deu tempo o professor Saulo falar sobre isso ontem, mas no final da grande tribulação haverá uma guerra contra Israel. E quando Israel estiver prestes a ser destruído, Jesus desce com a sua igreja agora. E ele vem, para que Jesus vem? Essa vinda que é visível e gloriosa. E Jesus vem por 6 motivos, 6 objetivos. Primeiro, ele vem para livrar a Israel. Segundo, ele vem para ressuscitar os mártires da grande tribulação. Terceiro, ele vem para julgar as nações. Quarto, ele vem para pôr fim aos governos humanos. Quinto, ele vem para julgar as nações. E sexto lugar, ele vem para implantar o reino de Deus. Então a igreja que foi arrebatada aqui, foi galardoada no tribunal de Cristo, participou da celebração das bodas do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, isso mesmo, desce com Cristo. E quando descer com Cristo, nós reinaremos com Cristo. Repitam após mim: Ele nos fez reis e sacerdotes. Não fique triste quando alguém falar mal de você. Qual é mais importante? É quando alguém fala mal de você ou o que Jesus diz de você? Não é mais importante? É assim ou não? Então não se importe quando alguém xingar você. Eu não me importo quando alguém me chama de fanático, de bode. Eu não me importo não. Eu me importo com o que Jesus tem a dizer de mim. Amém? Vamos ver o que é que Jesus diz acerca de nós. Diga assim: no futuro nós reinaremos com Cristo. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6. Olha que coisa maravilhosa. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz assim, 5 é melhor: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Repita após mim: aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quantos já tiveram os pecados lavados pelo sangue de Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Aí ele continua dizendo, não é só isso, diz assim: nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. O texto diz que Ele nos fez ou nos fará? Ele nos fez ou nos fará? Então nós já somos reis. O que falta é apenas nós reinarmos com Ele. Apocalipse 5, 9 e 10, capítulo 5, versículo 9 e 10, diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Repita após mim: e para o nosso Deus, os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A igreja que foi arrebatada aqui, galardoada no tribunal de Cristo, participa da celebração das bodas do Cordeiro, desce com Cristo. Para quê? Reinar com Ele. O milênio será um período literal de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 7, 6 vezes o texto diz 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 6 vezes. Então nós cremos na literalidade do milênio. O que é o milênio? É o período em que Cristo vai descer do céu para reinar. É como se ele dissesse assim: eu vou mostrar aos homens como é que deve ser o reinado na terra. E deixa eu falar algo aqui, que é um dos temas que eu mais gosto de falar.
Eu fico até com dó da minha sogra e da minha esposa, que já ouviu tanto eu falar sobre isso. Mas no capítulo 2 de Daniel, parece que eu fugi do assunto, mas eu não fugi. No capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho. E o sonho fugiu, esqueceu. Aí no dia seguinte ele amanheceu perturbado, chamou os sábios, os astrólogos, os caldeus, todos os sábios de Babilônia, e disse assim: olha, eu tive um sonho, esqueci do sonho, eu queria que vocês primeiro me digam o que eu sonhei, e depois digam o que significa. Já pensou? Aí os sábios, os astrólogos, os caldeus começaram a dizer: não, diga como foi o sonho, a gente interpreta, se o senhor disser o sonho, a gente interpreta. Esse fugiu, escapou de mim o sonho. Aí o rei oferece presente, não tem jeito. Ameaça matar, não tem jeito. Ninguém consegue, porque o sonho foi dado por Deus. Só Deus é que sabe o sonho e a revelação. Aí começou o alvoroço no palácio. O rei disse: vai morrer todos os sábios. Aí começou aquele alvoroço. Aí Daniel chamou a rei e disse: o que está vendo aqui? Assim, é porque o rei disse que os sábios vai morrer tudinho. Aí, naquela época não tinha telefone celular, né? Nem Google para ir lá, não tinha. Mas tinha a oração. O contato do homem com Deus. Daniel chamou seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram no quarto e foram orar. Aí de noite Deus deu a revelação e a interpretação do sonho. Aleluia. Parece que eu fugi do assunto. O assunto era milênio, voltei para Daniel, tem calma, eu vou chegar lá. Aí no dia seguinte Daniel, acho que estava com os olhos assim meio inchados ainda, que ele não dormiu direito, passou muito orando, né? Aí disse assim: Arioque, diga ao rei que eu já sei o sonho e a interpretação. Aleluia. Glória. Aleluia. Aí Daniel é levado à presença do rei. O rei chegou e disse assim: tu podes? Ele disse: eu não, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. E Daniel começa a revelar até o que o rei não perguntou. Disse assim: tu estavas deitado na tua câmara de dormir, e tu estavas pensando no futuro do reino, e tu sonhastes com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés de ferro misturados com barro. Tu estavas vendo isso quando uma pedra foi atirada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés, e esmiuçou tudo, quebrou tudo: o barro, o ferro, a prata, o cobre, o ouro, que se espalhou pela pragana na eira, mas a pedra que atingiu a estátua nos pés cresceu e atingiu o mundo. Aleluia. Aleluia. Verdade, foi isso que ele sonhou. Aí Daniel disse: agora eu vou dar a interpretação. Daniel disse assim: tu és a cabeça de ouro, porque a cabeça de ouro da estátua tanto representa Nabucodonosor como a própria Babilônia. Só que Daniel, Deus não deu a Daniel a revelação dos detalhes dos outros reinos, mas disse assim: depois de te virá outro reino, outro reino, outro reino e outro reino. Esses 4 reinos eu vou dizer quais são: Império Medo-Persa, Império Grego, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e o governo do Anticristo. Vou repetir para não confundir: Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e o governo do Anticristo. Então, desses grandes impérios, já se passaram 3. Já se passou o Império Medo-Persa, que foram os medos e os persas que venceram a Babilônia. Já se passou o Império Grego, que foi o Império de Alexandre o Grande. E já se passou o Império Romano. Todo mundo sabe disso. Falta o último dos impérios humanos, que é o governo do Anticristo. O governo do Anticristo será o último dos governos humanos, e ele é representado pelos pés de ferro misturado com barro, que significa nações mais fortes, ferro, com nações mais frágeis, barro. E quando for no final desse governo do Anticristo, que vai ser exatamente esses 7 anos, a pedra será tirada. Diga assim: a pedra é Cristo.
quando ele vem, despedaça, quebra tudo. Mas a pedra cresce e enche o mundo. Sabe o que é isso? Quando Cristo descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, ele põe fim aos governos humanos e vai reinar sobre a terra, vai reinar sobre o mundo. Jerusalém será a capital do mundo. De Jerusalém sairá a lei, lá de Israel. E nós, onde estaremos? Nós estaremos espalhados pelo mundo, reinando com Cristo. Nós não estaremos sentados no gabinete ou numa governadoria, nem numa secretaria. Nós estaremos como os anjos, responsáveis por região. Deixa eu dar um exemplo. É como se, digamos, que Deus escolheu algum dos crentes aqui de Liberato para ficar aqui nessa região. Fica lá tomando conta, fica lá observando, e você vai ser o meu executor do juízo. Você vai ser aquela pessoa que estará administrando. E quando alguém transgredir a lei, somos nós que vamos exercer juízo. Você quer isso, professor? Vamos lá para Apocalipse 2:26, para ver se é assim mesmo ou não. Uma das promessas para os salvos no futuro. Apocalipse 2:26, vamos ler? Repitam após mim. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Mais uma vez, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro. Como também recebi de meu Pai, te prepara para reinar, te prepara para governar durante o reinado milenial de Cristo. 1000 anos nós estaremos aqui na terra com Cristo, corpos gloriosos, incorruptíveis como os seres angelicais. Você já percebeu isso? Que a Bíblia registra que na história da humanidade, anjos subindo, anjos descendo, os anjos que trazem anúncio, traz da livramento, supre necessidades. Assim será a igreja durante o milênio. Nós vamos reinar com Cristo. Esse período aqui do milênio será um período áureo, um período de gozo, de alegria para os homens que estiverem aqui na terra em corpos físicos. Vai desfrutar de prosperidade, vai desfrutar de um período de paz, de justiça, porque aqui não haverá corruptos, aqui não haverá leis injustas, aqui não haverá mentira, não haverá engano, porque quem estará reinando é Cristo e a sua igreja reinará. No final do milênio, sim, nesse período, uma das bênçãos do milênio é que Satanás estará preso. No final do milênio, Satanás será solto mais uma vez. E para que ele será solto? Ele vai ser solto para provar, testar esses homens que estarão em corpos físicos. Mais uma vez os homens serão tentados. Eu estou me referindo àqueles que estiverem em corpos físicos, para decidir quem é que vai entrar na eternidade com Cristo e quem é que vai se revelar. Então, por incrível que pareça, no final do milênio, isso está em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10. Não vou ler por questão de tempo. Então, haverá ainda uma rebelião. E os que se rebelarem contra Cristo, cai fogo do céu, vai consumi-los. E depois disso, juízo final. Que é o juízo final, o julgamento do grande trono branco. Olha que coisa interessante. A ressurreição dos justos dá-se-á em 3 fases distintas. Teve um grupo que ressuscitou com Cristo, outro grupo ressuscita aqui, e outro grupo ressuscita aqui, os mártires da grande tribulação. Mas os ímpios vão ressuscitar nessa ocasião. Essa história, irmão, quando eu morrer, Deus faça de mim o que Ele quiser. Não é isso que a Bíblia diz, não. Todos hão de ressuscitar. Todos prestarão contas de suas obras. Crentes e incrédulos, justos e ímpios, todo ser humano vai ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. As pessoas que pensam assim: morreu, acabou-se. Não é isso que a Bíblia diz, não. Lucas 16 mostra a história daquele homem rico e daquele pobre chamado Lázaro. Ambos morreram, mas permaneceram vivos, sim ou não? Sim. O homem rico foi para um lugar de sofrimento, e o justo Lázaro foi para um lugar de gozo, porque Deus é justo. Irmãos, Deus não pode dar o mesmo destino à humanidade.
Deus não pode dar o mesmo destino à humanidade. Não pode. Seria injustiça da parte de Deus. Agora, é bom lembrar, todos têm direito à salvação. Todos têm a oportunidade de ser salvo. Agora, quem não quiser ser salvo, quem não quiser a Cristo, então, infelizmente, o destino final é o lago de fogo. Então, o que é o juízo final? Diga após mim, será o último dos julgamentos escatológicos. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. Todos os ímpios, todos os incrédulos, todos os pecadores vão ressuscitar nessa ocasião. E eu vou te dizer um mistério tão profundo. Nós vamos auxiliar Jesus nesse julgamento. Tem tanta coisa boa para se concretizar na minha e na tua vida que a gente não... Porque, vê só, eu não gosto dessa frase, aqui na terra eu não gosto dela não, eu vou usar no futuro, é uma frase que eu guardei isso para o futuro. Irmão Cláudio, o senhor nunca vai me ouvir dizer assim, irmão Cláudio, é só vitória. Eu não gosto dessa frase, porque aqui tem luta, tem prova, é assim ou não? Agora quando a gente chega lá, a gente olha, é só vitória. Amém? Aqui tem tribulação, tem tristeza, tem angústia, tem provação, mas quando a gente chega lá, vai dizer assim, é só vitória. Vê quanta vitória, vê isso? Vê. Aqui a gente, quem morre ressuscita, mas ressuscita como? Corpo glorioso, incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. Quem está vivo é arrebatado. Em que corpo? Glorioso, incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus. Parou as bênçãos, professor? Poxa, começou, foi agora. Tribunal de Cristo. Entrega de galardões. Acabou a bênção, professor? Que nada. Festa, banquete, casamento, 7 anos de festa. Acabou a festa, professor? Que nada. Vamos descer para reinar com Cristo. Exercer o reinado. E aqui, professor, misericórdia, será que a gente vai ser julgado? Que nada, a gente vai auxiliar o juiz. A roda gigante vai fazer assim. Os crentes hoje, que muitas vezes é humilhado, pisado, escanteado, chamado de bode, fanático, um dia a roda gigante vai fazer assim. Eu quero que alguém leia, por favor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Leia aí, Paulo. Já estou terminando. Como é que diz? Eu disse aqui que nós vamos reinar com Cristo. E provei, eu li 3 versículos que diz que nós vamos reinar com Cristo. Ele nos fez reis e sacerdotes e nós vamos reger as nações. E agora eu quero dizer que nós vamos julgar. Crente que nunca fez direito, nunca estudou lei. Tem crente que não sabe nem o que é a Constituição Federal. Vai julgar, já pensou? E não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Vamos ver o que é que Paulo diz. 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3, como é que diz? Sim, dê um passo à frente, por favor, dê um passo à frente. Sim, isso, agora. Não, desculpe, comece de novo. 1, 2, 3. Sim, os santos vão de julgar o quê? O mundo. Continue. Nós vamos julgar até anjos. Eu disse aqui no início da palestra que a gente só pode entender perfeitamente a profecia quando ela se cumpre. Eu não sei explicar direito como será isso, professor, que a gente vai julgar. Eu não sei dizer ao certo, mas eu vou julgar mais ou menos assim. Eu vou dar o meu parecer, mais ou menos assim. Um jovem, uma moça, um rapaz hoje na faculdade é motivo de gracinha, de chacota. Menino, tu ainda crê nesse livro da capa preta? Ixi, eu pensei que eu era mais inteligente. Que roupa horrorosa.
É assim ou não? Poxa, não é vídeo, miséria. Sei que vocês aguentam assim, daí fica, sabe? Às vezes o professor vê que tem um crente, ele provoca. É assim? Provoca. Mas a roda gigante vai vir. Vou dar um exemplo. Jesus um dia sentou-se no banco do réu. Olha que coisa interessante. Foi julgado pelo Sinédrio, foi julgado por Pilatos, foi julgado por Herodes e foi julgado por Pilatos novamente. E cada vez que ele era julgado, bofetada, cuspe no rosto, coroa de espinho na cabeça, batia com a cana e ficava: profetiza, diz quem foi que te bateu. A roda gigante vai girar. Um dia Jesus estará sentado no trono. João disse: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Que prepara para ver Pôncio Pilato sendo julgado por Jesus. Que prepara para ver Herodes o Grande sendo julgado por Jesus. Aleluia! Olha, irmão. Muitos jovens lá na faculdade, meio acadêmico, que é motivo de chacota por causa da roupa que veste, que é motivo de chacota porque não se junta com aqueles grupinhos que gostam de fazer coisa errada. Esses jovens estarão de vestes brancas e resplandecentes, aquele sorriso no rosto. E é assim que eu entendo, é assim que eu interpreto. Aí vai jogar um professor de faculdade, mas rapaz, fulano lá na tua sala. Cara, que fulano? Vem cá, fulano. Está lembrado não? Foi teu aluno, sentou lá. Falou de Jesus, falou da Bíblia, você não tem. Jesus disse assim, veja que coisa interessante. Jesus disse aos judeus incrédulos: os ninivitas ressurgirão no juízo e condenarão essa geração, porque eles ouviram a pregação de Jonas e se converteram. E está aqui quem é maior do que Jonas. Nós vamos julgar o mundo. Nós não vamos ser julgados no juízo final. Aqui nós não somos réu. Aqui nós vamos ser, eu vou chamar aqui uma espécie de um promotor. Nós vamos julgar com Cristo. E depois do juízo final, o que é que ocorre? Infelizmente, irmão, é um tema que a gente tem que falar. Eu não gosto de falar, mas eu tenho que falar. Falar de inferno, condenação eterna, não é, mas a gente tem que falar, porque a Bíblia fala de condenação. Jesus falou do céu, falou, mas ele falou de condenação, sim ou não? A Bíblia diz isso, Salmo 9,17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Mateus 25:41 diz assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para odiar os seus anjos. O inferno é um lugar real. E quem é que vai para o inferno lá de fogo? Os ímpios, os incrédulos, os pecadores. Então, depois do juízo final, para onde vão os incrédulos? Lago de fogo. Aqueles que creram em Cristo, se arrependeram, estão livres da condenação. Mas aqueles que não creram, esse é o destino final. E nós, Senhor, que fomos arrebatados, que fomos galardoados, que fomos participantes dessa festa de casamento, que descemos, que reinamos com Cristo, que julgamos aqui, qual é o nosso destino, professor? Amém. Tem uma cidade nos aguardando. Tem uma cidade reservada para nós. Apocalipse 21 diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra.
porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. E eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e o mesmo povo será o seu povo, e o mesmo Deus será o seu povo, será o seu Deus, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O destino final da igreja é habitar na Nova Jerusalém. E eu quero dizer com muita tranquilidade que lá não tem Satanás, lá não tem demônio, lá não tem pecado, lá não tem natureza caída, lá não tem natureza pecaminosa, lá não tem maconha, lá não tem droga, lá não tem bebedeira, lá não tem balada, lá não tem carnaval, lá não tem político corrupto, lá não tem rua esburacada, lá não tem ladrão, lá não tem prostituição, lá não tem roubo, lá não tem desonestidade, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, lá não tem depressão, não tem ansiedade, não tem síndrome do pânico, lá no céu não tem cego, lá não tem aleijado, lá não tem cadeira de roda, lá não tem amuleta, lá não tem pessoas idosas cansadas com dor de coluna, com bico de papagaio, lá não tem hospital, lá não tem cemitério, lá não tem farmácia, lá não tem remédio, lá não tem nada, nada, nada de ruim. E o que é que tem lá? Lá tem Deus, lá tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem os anjos, lá estão os patriarcas, lá está o rei, lá estão os profetas, lá estão os santos que dormiram, lá estará a igreja, onde habitaremos pelos séculos. A vinda de Cristo deve estar preparado, pronto para voar, louco glorificado, livre de pecar. Fecha os teus olhos agora, pensa no céu. Cantar e